Bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Hoje nós vamos fazer juntos uma receita que é pudim de padaria, a pedido de uma seguidora que pediu para mim para fazer o pudim de padaria, que é um pudim muito antigo, né, que se usava, que antigamente não existia o leite condensado, há muitos e muitos anos atrás, quando nós que hoje estamos nessa faixa de idade, éramos crianças pequenas e não existia o leite condensado. Então, agora eu vou preparar e vou mostrar para vocês todos os ingredientes que nós iremos usar. A primeira coisa a ser usada é a calda. Nós vamos fazer a calda, deixar a forma preparada, em ordem, para depois nós darmos início na receita do pudim. Aqui eu tenho uma forma, essa forma aqui, eu estou usando ela grande desse jeito, depois eu dou a mesura para vocês, porque aqui é muito cedo e eu gosto de fazer o vídeo de manhã cedinho e o pessoal está dormindo ainda. Mas eu vou tirar a medida dela e depois eu dou para vocês a medida dessa forma aqui, né? Então é uma forma assim, ó, ela é bem grande porque nós vamos usar, aqui eu vou usar o açúcar mascavo. Esse eu vou usar para fazer o pudim, o açúcar mascavo. 230 gramas de açúcar mascavo tem aqui. Para fazer a calda, eu tenho 300 gramas de açúcar para a calda, 3 ovos, aqui eu tenho 78 gramas de manteiga, eu estou usando manteiga, mas você pode usar margarina, meia xícara de água, que essa meia xícara de água aqui mais ou menos vai sair dois quartos, né? 2 quartos de água. Aqui, ó, 2 quartos de água. E aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, só uma xícara de farinha de trigo. E 1 litro de leite, tá bom, pessoal? Nessa receita, para quem gosta e quer, pode ser colocado queijo nessa receita. Quem gosta e quer, pode ser colocado queijo, pode ser colocado coco ralado. Para quem gosta, nessa receita pode ser colocado esses 2 tipos de queijo ralado ou coco ralado, tá bom? Essa nós vamos fazer sem queijo e sem coco, porque a minha seguidora pediu para fazer sem queijo, sem coco, tá bom? Então nós vamos fazer simples assim. Aí agora nós vamos dar início à nossa receita, esperando que corra tudo bem. Primeiro de tudo vamos começar com a calda. Bom, pessoal, então aqui nós vamos colocar 300 gramas de açúcar para a calda. Vamos ligar. E vamos deixar esse açúcar começar a derreter. Vou mostrando para vocês. É bom sempre nós termos uma espátula assim, ó, para ir mexendo. Agora, às vezes, você pode dizer assim, mas é muito açúcar. Para a calda do pudim é necessário todo esse açúcar, porque vai ajudar bastante. Porque vocês estão vendo que aqui não tem um leite condensado. E também nós vamos colocar a quantidade de açúcar no pudim para poder nós termos um sabor mais excelente, pelo fato que tem a farinha de trigo e não tem outros produtos, né?
Então, vamos pessoal, com esse pudim vocês podem, vocês usem 3 ovos, como eu falei, né? E não precisa colocar muitos ovos não, só 3 ovos tá bom, porque às vezes a pessoa quer comer um pudim e não tem tantos ovos e fala, eu não vou fazer porque não tem. Não, pode fazer sim, com 3 ovos, sem problema nenhum. Ó pessoal, o açúcar derreteu bem, agora nós vamos começar a colocar a água aos poucos, tá bom? Sempre mexendo, cuidado, viu? Bastante cuidado. Agora nós apagamos o fogo e vamos colocar essa calda dentro da forma. Vamos colocar a calda aqui dentro. Aí nós vamos fazer assim, ó. Vamos passar assim também, né, aqui, na parte aqui, que é muito importante. Agora, enquanto nós fazemos a nossa receita do pudim, essa calda aqui, ela vai esfriando e ela vai ficando cremosa, densa, tá bom? E aí nós podemos colocar o nosso pudim aqui com tranquilidade. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os líquidos. Então, nós vamos colocar os ovos, vendo sempre se eles estão em boas condições. Aqui tem 3 ovos, agora eu vou colocar 78 gramas de manteiga. E agora eu vou colocar o açúcar, que é o açúcar mascavo, né? E nós vamos bater tudo isso no liquidificador. Agora nós vamos colocar o leite. Aqui tem 1 litro de leite. E vamos bater. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. Não se esqueçam que a farinha de trigo é 136 gramas, hein? Equivalendo a 1 xícara.
vamos colocar a farinha de trigo. Não se esqueçam que a farinha de trigo é 136 gramas, hein? Equivalendo a uma xícara. Ó, pessoal, deixei bater bem. Deixei bater bem no liquidificador. Agora nós vamos despejar aqui dentro da forma. Vou mostrar para vocês. Vocês vão usar uma colher assim, ó, as costas da colher. Tá vendo? Vocês vão usar as costas da colher e vão colocar aqui dentro para que não tenha problema de misturar a calda no pudim. Tá vendo? Eles fazem assim. Olha como esse pudim é grande, né? Agora, pessoal, eu vou levar ao forno. O meu forno já tá ligado. Eu vou levar ao forno e depois eu praticamente esse pudim vai ficar no forno 50 minutos. Esse pudim vai ficar no forno 50 minutos, tá bom? Agora, aqui, se vocês querem, vocês podem colocar o papel alumínio em cima. Mas eu não costumo colocar o papel alumínio porque eu gosto de ficar vendo ele, como é que ele tá bom? Mas se vocês querem, vocês podem colocar o papel alumínio em cima. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês, esse bolo ele vai em banho-maria. Não é assim que ele vai diretamente no forno. Então eu vou mostrar para vocês como temos que fazer. Ó, pessoal, vamos levar o forno em banho-maria. E vamos deixar por 50 minutos no forno. Guarda, pessoal, como que ficou. Guarda que maravilha. Ó, pessoal, o pudim, como ficou. Vocês viram? Então agora nós vamos partir um pedaço. Ele ainda tá quente. Seria bom esperar ele esfriar mais. Mas para vocês verem como ele ficou, então eu estou partindo ele assim. Ó, pessoal, como ele ficou. Tá vendo? Pessoal, ele ficou muito bom. Ele ficou bem cremoso. Vocês viram que foi feito com 1 litro de leite, né? E somente 1 xícara de açúcar e 3 ovos. Ele está assim moreninho porque foi feito com açúcar mascavo, açúcar de cana. Pessoal, vocês podem aproveitar e vocês podem fazer esse pudim com coco. Vocês podem colocar queijo ralado e vocês podem acrescentar alguma coisa que eu creio que somente o coco, ou somente coco, ou então vocês colocam somente o queijo ralado. Ou então vocês deixam ele dessa maneira, dessa forma. Esse pudim é um pudim tradicional, pudim de padaria, que tantíssimos anos atrás
se fazia com a farinha de trigo. Mas se vocês quiserem, vocês também podem colocar maisena no lugar da farinha de trigo, vocês podem colocar a maisena, que também vem muito bem com a maisena, tá certo? Aí vocês colocam 1,5 xícaras de maisena, que vai vir muito bem, tá bom? Sempre batendo no liquidificador, batem no liquidificador. A quantidade é 3 ovos. Se vocês querem ele menos assim cremoso, vocês colocam 600 gramas de leite, e não 1 litro de leite, mas 600 ml de leite, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da receita, tenham apreciado essa receita. Infelizmente, pela falta do leite condensado, se deve colocar o açúcar. Quem tem problema com a diabetes, mas tem vontade de comer esse tipo de pudim, diminui a quantidade de açúcar. Pode ser diminuída a quantidade de açúcar, não tem problema. Ou pode ser feito com adoçante também, tá bom? Vocês podem, no lugar do açúcar, colocar o adoçante, que vai ficar boa também. E eu vou ficando por aqui com mais essa receita, esperando que vocês tenham apreciado. E quem tem prazer, quem tem deseja e quer sentir o sabor, pode colocar a vanilha, né? E se não, vocês viram que ele ficou ótimo, maravilhoso, mas eu não coloquei a vanilha. Mas se vocês querem, pode colocar, porque vai ficar muito bom também. De preferência, vocês procurem desenformar ele quando ele estiver frio, morninho, bem morninho. Aqui eu desenformei ele tá quente ainda, porque eu comecei a me preparar para fazer a receita, era 6 horas da manhã, já são 9 horas e eu preciso desocupar a cozinha porque tem outras coisas para serem feitas, tá bom, pessoal? Então, por isso, para vocês verem, eu desenformei ele assim. Porque se vocês desenformarem ele quente, ele corre o risco de quebrar. Aí vocês vão ficar tristes e não vai ter uma boa apresentação para, se vocês, no caso, tiverem que apresentar para um amigo. Agora, se vocês veem que ele ficou muito frio e a calda dele não vai ficar aquela calda bonita, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão levar no fogo vocês vão levar. Põe a forma no fogo, com o pudim dentro, põe a forma no fogo, deixa ali mais ou menos 2 minutos, 2, 3 minutinhos, mais que isso não. Aí o açúcar vai derreter e vocês podem virar no prato, na vasilha que vocês tiverem, que vai dar tudo certo, vai ficar muito, muito, muito boa. Tá bom, pessoal? Pessoal, ela é uma forma de 23 por 9. 23 de comprimento e de altura 9, tá bom? É uma forma grande porque o pudim também, ele é grande. Agora, se vocês forem diminuir o leite, eu fiz com 1 litro de leite. Vocês querem fazer com 600 ml, vocês também podem fazer na forma que vocês tiverem. Dependendo da forma, ele vai ficar fininho, né? Ele vai ficar numa altura assim, mas também vai ficar ótimo, vai ficar bom. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui com mais essa receita, esperando que eu possa ter agradado e que possa ser isso que me foi pedido, tá bom? Um grande abraço para vocês, lembrando sempre, hein, pessoal? Devemos agradecer a Deus todos os dias, em tudo, e seja bom ou não seja bom, devemos sempre agradecer a Deus, porque tudo é Ele que dá para nós. Então Ele dá o dia bom e dá o dia mau para nós também, tá bom? Então vamos avante, que todos nós venceremos. Um grande abraço para todos vocês, um beijão para todos vocês que me seguem. Deixa um like, ativa o sininho, manda mensagem e pode falar.
Como são várias receitas, às vezes vocês me pedem a receita e acham que eu esqueci ou que eu não li. Não, é que já está tudo programado, né? Então, como já está tudo programado, às vezes demora um pouquinho para mim poder lançar aquilo que vocês me pediram. Mas eu lanço, apenas posso eu lanço, tá bom? Um grande beijo para todos e até a próxima receita. Tchau!